Você tem medo de morrer? Se a resposta for sim, esse vídeo pode ser muito útil para você. Eu me chamo João Otávio e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do medo da morte e como algumas perspectivas filosóficas podem nos ajudar nesse sentido. Desde os primórdios, a morte sempre foi um dos assuntos muito estudados e debatidos, até porque a morte sempre esteve aí nos acompanhando desde que nós somos seres humanos, né? Então esse é um assunto importante desde sempre, porque a morte ela é um dos maiores mistérios que nós temos enquanto a vida, né? E, bom, existem alguns motivos para a gente temer a morte. O primeiro deles é o desconhecido. Nós, enquanto ser humano, sempre tememos o desconhecido. Sempre é uma coisa que nos angustia pensar numa coisa que nós não sabemos o que esperar daquilo. Nós não temos nenhum controle em cima daquilo. Sempre que pensamos em ideia da morte, vem algumas teorias, algumas perguntas, né? Será que existe alguma coisa depois da morte? O que será que vai acontecer comigo depois da morte? Será que eu encontrarei as pessoas que amo depois da morte? Será que existe algo para viver depois da morte? E se existe, será que existe um lugar bom, um lugar ruim? Será que eu vou para o lugar bom? Será que eu vou para o lugar ruim? Será que as pessoas que eu amo me encontrarão lá? Será que eu continuarei vivendo com as pessoas que eu amo? Como vão ficar as pessoas que eu amo aqui na Terra? Enfim, sempre somos rodeados de perguntas, né, que entregam pra gente o desconhecimento que é esse assunto sobre a morte. E é o primeiro tópico que explica o porquê isso nos angustia tanto, o porquê isso nos causa tanto sofrimento. O desconhecido é uma fonte de tristeza e de sofrimento. Outro dos motivos que a gente sempre teme a morte é a falta de controle. Nós, enquanto seres humanos, estamos a todo momento tentando controlar tudo o que ocorre conosco. Desde o que acontece com a gente, como a gente reage, enfim, nós tentamos controlar todas as variáveis da nossa vida. E nós vamos vendo que não funciona assim. No entanto, a gente consegue acabar maquiando isso em outros sentidos, porque você acaba pensando que tem controle, você consegue enganar a si próprio, exceto com uma coisa. A morte não tem como você enganar nem a si mesmo, nem a ninguém. Nós não controlamos. A realidade é que desde que nós nascemos, nós somos condenados a morrer. E não há nada que a gente pode fazer para mudar isso. Tanto é que a cultura pop vem aí trazendo pra gente, né, vários personagens que tentam fugir disso, né? A gente tem o Frankenstein, o Dr. Frankenstein conseguiu reviver alguém, conseguiu trazer vida para um corpo, né, para um corpo morto e fugir, ele conseguiu controlar a morte, né? A gente tem também zumbis, vampiros, enfim, vários personagens que nós criamos porque para tentar controlar a morte, porque nós enquanto seres humanos não conseguimos controlar. Então, a morte, ela é a coisa que sempre nos lembra sobre o que nós realmente somos. Olha, você não tem controle sobre tudo. Embora você tente a todo momento controlar tudo que acontece na sua vida, existe uma coisa que você não controla. E você não vai conseguir nem enganar a si mesmo sobre isso. E é a morte. E isso nos incomoda muito. Primeiro porque pelo desconhecido e segundo pela ilusão de controle que nós tentamos a todo momento colocar em cima da gente, que não funciona para a morte. Todos nós sabemos que nós vamos morrer e não há nada que você possa fazer para impedir isso. As pessoas que você ama vão morrer, enfim. Tudo tende a ter um fim, tudo caminha para o seu fim. E não há nada que você possa fazer a respeito disso que possa controlar. E essa falta de controle traz uma falta de segurança. E isso nos incomoda profundamente. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou quando criança. Eu sempre temia o não saber o que acontece depois. Bom, será que vai doer para morrer? Será que existe alguma coisa depois? Essas coisas sempre me incomodaram e me angustiaram muito. Mas não só por pensar na minha morte, na minha finitude, mas por pensar na morte das pessoas à minha volta. Eu não queria de forma alguma que aquilo mudasse, eu não queria que as pessoas que eu amava, as pessoas que estavam vivendo comigo, simplesmente deixassem de existir e eu também deixasse de existir. Então a gente tem um apego que as coisas continuem sempre constantes na nossa vida. E a gente acaba vendo também em viver a vida que as coisas não são bem assim. E felizmente, na verdade, nós não temos controle sobre tudo e não temos controle sobre o que acontece, nós não podemos nos apegar a uma invariabilidade da vida. Os que nos deixam com receio da morte, e faz muito sentido, é a questão da dor física, né? Bom, a gente sempre ouve falar por aí, quantas vezes não ouvimos falar sobre isso, né? Ah, fulano de tal morreu dormindo, olha que benção. O cara às vezes é até invejado por isso, talvez é das melhores mortes. Ah, morreu sem dor, morreu dormindo, nem percebeu, morreu. Enfim, a dor física antes da morte, ela é realmente uma coisa que nos assusta e tenebrosa. Bom, isso não tem o que fazer, é bem lógico realmente. Quando a gente se machuca aqui e continua vivo, já é incômodo bastante. Imagina uma dor suficiente para te matar. Então, essa ideia de ser extremamente dolorido também era uma coisa que me incomodava muito. E é um medo lógico, né? Você vai sentir uma dor, você não quer sentir uma dor, essa é a lógica da sobrevivência. E uma dor que se te mate, então deve ser exponencialmente mais alta.
e isso gera incômodo, gera medo. Então, nós temos alguns motivos pelo qual a gente normalmente teme a morte. Primeiro, o desconhecido. Nós não sabemos o que acontece depois, nós não sabemos se existe um depois, e pode ser que, provavelmente, se você, dependendo da sua ideologia, você vai comentar que, eu sei sim o que acontece depois da morte, não existe nada. Ou então, eu sei sim o que acontece, existe o céu, existe uma religião. Então, independente da sua visão de mundo, a verdade é que nós não sabemos. É desconhecido de nós, é um ponto desconhecido de nós, independente do ponto de vista científico e também religioso, para aqueles mais crentes. Então a gente realmente não sabe o que acontece, e isso gera medo. O segundo motivo é a falta de controle. Nós que estamos a todo momento tentando controlar as coisas da nossa vida, percebemos que não existe controle sobre a morte. Aquilo ali é um fator que não cabe para nós controlarmos, e isso gera dor, gera angústia. E o terceiro deles é o medo lógico, o medo da dor física, e esse não tem muito como escapar. E, bom, agora eu gostaria de trazer algumas abordagens filosóficas que podem mudar um pouco a forma como você enxerga isso tudo. Independente do que eu ou qualquer outra pessoa falar aqui, não vai mudar o fato que de fato ocorrerá. Você vai morrer, eu morrerei, todos nós em algum momento vamos morrer, e não há nada que eu possa falar aqui que mude isso. Mas o que a gente pode mudar é a nossa perspectiva enquanto estamos vivos sobre a morte. Uma das correntes filosóficas que podem nos ajudar bastante nesse sentido é o estoicismo, principalmente na sua questão sobre a dicotomia do controle. Uma das ideias que o estoicismo traz é a gente aprender a lidar com o que está sob o nosso controle e o que não está. Primeiro você vai aprender a, sempre que estiver em uma situação, colocar a seguinte questão: isso está sob o meu controle? Se a resposta for sim, então você deve sim dedicar a resolver a situação, dedicar o que suas forças, as suas energias para a solução daquilo. Se a resposta for não, você deve simplesmente ignorar. E o que nós acabamos de comentar, a morte é o principal fator que foge ao nosso controle. Então nós não temos controle sobre que morreremos ou não. Na verdade, simplesmente nós vamos morrer, tá? Nós não temos controle sobre isso. Já é um fato dado. Então, o estoicismo ele diz o seguinte: você vai sempre analisar a situação. Você possui controle sobre aquilo? Se a resposta for não, você simplesmente não vai perder tempo se martirizando sobre aquilo. Não vai perder tempo sofrendo e pensando sobre aquilo. Bom, é claro que isso não é uma coisa direta. Virei a chave aqui, agora é assim. A virada de chave está em você começar a tentar viver assim. Mas tudo isso é prática e é um processo. Outra importante contribuição do estoicismo sobre esse assunto da morte é a ideia de memento mori. Eu não sei se a pronúncia é assim, tá? Não sou nem falante de latim, de porra nenhuma. Nem malemar português eu tô falando, mas beleza. Enfim, a ideia de memento mori é de que nós devemos não esquecer sobre a morte. Porque às vezes a gente pensa, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou ficar aqui vivendo a minha vida. Deixa eu esquecer isso e viver pra lá. Deixa isso pra lá, vou continuar vivendo a minha vida tranquilamente aqui. Os estoicos dizem que não. Você deve a todo momento se lembrar de que isso vai ter um fim. Não no sentido para te desanimar, mas muito pelo contrário, para você realmente apreciar. Esse momento que eu estou vivendo aqui, ele vai acabar. Logo, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Eu tenho que viver da melhor forma possível. Eu tenho que buscar os meus objetivos, eu tenho que correr atrás, porque realmente uma hora vai ter fim. E se eu não correr atrás agora, se eu não aproveitar agora, eu não terei uma segunda chance. Então os estoicos falam sobre o memento mori, que é você aproveitar essa oportunidade que nos é dada sobre a morte. Então não é você não interpretar a morte como uma coisa ruim, mas sim como um lembrete para viver e aproveitar bem a sua vida. Outro filósofo que nos ajuda bastante é o Epicuro. E ele traz uma visão bem lógica sobre as coisas, né? E isso pode servir sobre a questão da dor física. Nós sempre tememos a morte, tememos chegar à morte, no entanto, nós nunca vamos de fato nos encontrarmos com a morte. Bom, enquanto estamos vivendo, não faz sentido temer a ela porque não encontramos. E quando ela chega, nós já fomos, nós não experimentamos a morte. A morte é a inexistência de sensações, de nada. Então não faz sentido você viver temendo por uma coisa que você não vai nem sequer experimentar. A morte é a ausência, né? Então, enquanto há vida, não há motivo para temer a morte. E quando você morre, você não se encontra com a morte. Porque simplesmente você não a experimenta, compreende? Uma outra forma interessante de interpretarmos sobre a morte é que ela é justamente aquilo que dá sentido à nossa vida. A vida, ela é realmente maravilhosa. E eu estou falando sobre o meu ponto de vista, claro. Existem pessoas que a vida é extremamente dolorosa. Existem pessoas que você não pode dizer que a vida foi maravilhosa. Não, existem pessoas que a vida inteira delas foram sofridas. E essa afirmação, essa máxima não caberia para essas pessoas. No entanto, do meu ponto de vista, que é o que eu possuo para falar, eu posso dizer que sim, a vida é maravilhosa. No entanto, a vida só parece ser válida, só parece fazer sentido viver a vida, só parece valer a pena
através da morte, porque eu sei que um dia vai acabar. É como se você pensa numa obra de arte. Pensa na obra de arte mais bonita que você consegue imaginar. No seu padrão, nas suas perspectivas. Obras de arte são perspectivas, né? Então, existem pessoas que idealizam a obra de arte de uma forma, existem outras de outra, da sua forma. A melhor forma de arte que você consegue imaginar. Só que ela é invisível. Então, não faz sentido, entende? Não vale a pena. A morte, ela é aquilo que dá sentido à nossa vida. É somente através da morte que nós compreendemos o verdadeiro valor que a vida possui. E por fim, outra corrente filosófica que pode nos ajudar bastante nesse sentido é o budismo, sobre a arte de aprender a fluir. Né? Nós, como comentado anteriormente, nós sempre tentamos resistir às mudanças. Nós a todo momento queremos que as coisas continuem como estão. Se você pergunta para o João Otávio, criancinha lá, ele não queria que as coisas mudassem. Ele queria continuar com a família, ele queria continuar lá como as coisas estavam, com as pessoas que amam à sua volta. No entanto, ele queria ao máximo segurar aquilo e evitar as mudanças. Mas o budismo nos ensina que essa é a maior forma de viver no sofrimento, porque nós não conseguimos segurar, nós não conseguimos mudar, impedir as coisas de mudarem. A vida é uma constante mudança, é uma variável constante. Você não consegue impedir o fluxo de um rio, de certa forma, que é a vida. Então, entender que a morte é a maior das variações do estado de vida para o estado de morte, e aos poucos você, compreendendo e aceitando as mudanças, você começa a entender e aceitar que a morte é apenas mais uma mudança, a maior das mudanças, de certa forma, mas é apenas mais uma mudança. Então, o budismo também colabora com a gente nesse sentido, para a gente começar a tentar desapegar sobre ser constante na nossa vida o tempo todo, tentar desapegar de evitar as mudanças e tentar deixar um pouco mais a vida fluir. Bom, eu espero que essas três correntes filosóficas possam te ajudar, de algum sentido, a parar de temer a morte e usá-la, na verdade, como um potenciador da sua vida. Usá-la para que você viva de forma mais valorosa. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscreva no canal, que curta, que vai me ajudar muito. Eu estou começando agora e vai me ajudar de verdade mesmo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tem outros vídeos aqui que possam ser úteis. Se você gosta desses assuntos filosóficos, tem outros vídeos que você vai gostar também. Muito obrigado. Até a próxima.